A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é o Evangelista Júnior do canal do Evangelista. Eu quero compartilhar com vocês um mini curso sobre homilética, que é a arte de pregar. Muitas pessoas acabam desprezando a homilética por se tratar de uma matéria teológica. Porém, todas as vezes que nós expressamos a palavra de Deus, nós estamos usando regras contidas na homilética, seja se você tem um esboço escrito ou não. Então é muito melhor nós conhecermos a homilética para aperfeiçoarmos a nossa pregação. A pregação, ela tem alguns elementos básicos para ser bem-sucedida e a gente aprende isso na homilética. O estudo da homilética é um estudo muito empolgante, envolvente. É muito bom estudar sobre a homilética e é o que a gente vai fazer nessas aulas que nós iremos estar gravando aqui com o auxílio dos slides. Homilética, a arte de pregar. O que é homilética? O termo homilética, ele é oriundo da palavra grega homiletike e significa ensino em tom familiar. Existe a homilética secular e existe a homilética evangélica. A homilética secular ela é a ciência que estuda a preparação de discursos. Pode ser político, forense ou acadêmico. A homilética evangélica, que é a que nós vamos tratar aqui nesse estudo, ela é a ciência que ensina os princípios da pregação e da oratória cristã. Homilética é a arte de pregar, é a arte que ensina, é a arte de pregar e a ciência que ensina como pregar, quais os elementos, qual a maneira de se pregar. Então, a homilética ela trata dessa parte, da pregação, do sermão. Ela cuida da oratória cristã e por isso o pregador também ele é chamado de orador. É importante conhecermos três elementos importantes da homilética. O primeiro deles é a oratória. Oratória é a arte de falar em público. Ela precisa ser fluente, elegante e atrativa. Muitos pregadores eles são estudiosos, pesquisadores, inteligentes, homens de vocação, mas às vezes falham quanto à elegância e à fluência na transmissão da mensagem divina. É por isso que é importante o estudo também da homilética. Eloquência. A eloquência é a arte de atrair as pessoas através da palavra. Falar com graça e com beleza. Então, o sermão ele precisa ter eloquência. As pessoas precisam ser atraídas pela palavra que você está expressando, anunciando. Tá bom? Também temos aqui a retórica, que é a arte de falar bem em público. Na realidade, a eloquência ela é a arte de atrair pessoas, de falar com graça e com beleza, e a retórica é uma espécie de estudo dos princípios da eloquência. É como se fosse como colocar a eloquência em prática, não é? É como falar, a retórica é como falar bem, é o conjunto de regras de como falar bem. Porém, a eloquência já é o ato de falar bem, o ato de atrair pessoas, o ato de falar com graça de maneira a atrair pessoas. Então, a retórica estuda os princípios que levam à eloquência, tá bom? O que é pregação? Do latim predicare ou plicare, que significa dobrar ou tecer, cortar ou fixar. A pregação ela é um dos principais meios que Deus escolheu para levar a sua palavra aos homens. A pregação deve encorajar e fortalecer. Ela proclama o Evangelho para a salvação dos perdidos. Assim diz Cláudio Novo de Andrade, a pregação deve ter um caráter bíblico, evangélico
e profético. A arte de transmitir a palavra de Deus ela é antiga. Deus, desde o início, segundo a Bíblia Sagrada, ele comunicou a sua vontade pessoalmente, através da palavra, da pregação às suas criaturas. Então, a história da pregação evangélica, cristã, para o povo escolhido de Deus, começa lá atrás, no Antigo Testamento. Eram os sacerdotes e os profetas que anunciavam a vontade de Deus. Lembramos também que em Moisés, Moisés ele era um profeta, começou ali, né, em Moisés, depois foi com a lei, com os profetas, os sacerdotes. No período intertestamentário, sinagogas eram usadas. Foi nesse período que os fariseus começaram a se organizar. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos. Na história da igreja, os pais da igreja, a patrística. Na Reforma Protestante, Lutero e Calvino foram os que mais se destacaram. Existiram outros reformadores, mas esses se destacaram. No pentecostalismo foram os carismáticos, os que davam ênfase aos dons espirituais, e as missões modernas mundiais, ali por volta do século XIX. E nos dias atuais, a modernidade, onde infelizmente predomina o humanismo, o liberalismo, pluralismo homilético e descompromisso com a palavra de Deus. O humanismo é o homem como centro. Liberalismo tudo pode, relativizando a palavra de Deus. O pluralismo homilético, cada um interpreta ou cada um prega a seu bel prazer a palavra de Deus. E há um descompromisso com a palavra de Deus. Embora o número de pregadores ele tenha crescido nas últimas décadas, o mesmo não ocorreu na qualidade dos discursos das mensagens pregadas. A crise na pregação ela deve-se irrefutavelmente à crise que atingiu os próprios expoentes da palavra de Deus. Uma coisa leva a outra, pois o pregador e a pregação eles devem estar coesos, em compasso e em harmonia. A deficiência crucial também está no conteúdo das mensagens modernas. São meras citações de textos fora do contexto que prometem muitas vezes sucesso financeiro, saúde, felicidade terrena e etc. Promessas e promessas. Então vamos lá a alguns fatores que geram crises, nas pregações modernas. O primeiro fator, falta de conversão genuína dos pregadores. Tem muito pregador por aí que aprendeu a ser pregador por vantagens terrenas. Fez um cursinho aqui, fez um curso teológico e já acha que pode sair por aí pregando. O primeiro pré-requisito para um pregador, para que a sua pregação seja impactante, genuína, frutífera, é que ele seja convertido. É que ele tenha tido um encontro genuíno com Cristo. É que ele seja verdadeiramente um convertido ao Evangelho. É que aquela palavra que ele prega tenha causado efeito primeiramente em sua vida. Há uma saturação de gente que prega, mas não vive, fala, mas não faz. Graça nas igrejas evangélicas, os oradores profissionais são animadores de auditórios, pregando sermões com as piores motivações possíveis. Então o pregador precisa ser convertido antes de pregar a palavra de Deus. Segunda coisa, falta de capacitação bíblica e teológica. Tem muita gente que se acha espiritual demais, a tal ponto de não precisar mais ler Bíblia, nem estudar teologia. Muitos acabam acreditando que teologia esfria. Não, a teologia verdadeira ela não esfria, pelo contrário, ela potencializa a sua vida espiritual. Há um grupo significativo de pregadores tornando a pregação infrutífera por se achar espirituais, santos demais a ponto de não precisarem estudar a Bíblia, nem estudar outros livros cristãos importantes. Imaginam que para pregar precisam somente abrir a boca e as palavras divinas inspiradas pelo Espírito Santo sairão naturalmente. Irmãos, o Espírito Santo, ele lembra daquilo que a gente já estudou. Ele vai trazer à tua memória
aquilo que você já conhece, você já leu, que ele te deu a oportunidade de você conhecer. Então, a crise na pregação hoje porque a falta de capacitação bíblica e teológica mínima. É por isso que há muitas heresias hoje, porque cada um interpreta a seu bel prazer a palavra de Deus, sem buscar alguns meios que nós temos hoje disponíveis, como são certos padrões de interpretação bíblica que vem ao longo dos tempos, que vem dando certo, que a igreja vem usando ao longo dos tempos. Então, falta de capacitação bíblica e teológica. Pluralismo e pragmatismo, ou seja, diluição da mensagem para não perder fiéis. A mensagem que deveria preservar os ensinos de Jesus e dos apóstolos não passa de um discurso adaptado à sociedade e à cultura de consumo. Há uma diluição da mensagem para fidelizar a clientela. Estão fazendo promoção até do reino dos céus. Então, outra crise, mensagens de autoajuda. Ao invés de confrontar o pecado, ao invés de confrontar o pecador, ao invés de expor a palavra de Deus como ela é, acabam misturando a palavra com toques de psicologia, de sociologia. Hoje existe a figura do coach espiritual, que essa figura não existe na Bíblia Sagrada. Né? Então, pluralismo e um pragmatismo, há uma diluição da mensagem para não perder os fiéis. Isso também causa crise na pregação moderna. Pouco ou nenhuma conexão com a realidade dos ouvintes. Muitas pessoas vão à casa de Deus à procura de pão, mas algumas não conseguem encontrá-lo. Outras estão substituindo o pão do céu por palha, pregando o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir, pregando para agradar. Os sermões contemporâneos contêm ideias complexas, é um teologuês refinado e especulações inúteis. Né? Temos que entender que a palavra, o evangelho, ele precisa ser pregado sim. Nós precisamos ser sensíveis à realidade do povo. O pregador precisa, em oração, pedir para Deus a direção certa sobre o que pregar. Tá bom? Então são esses os 4 principais fatores aí que achamos por bem colocar. Existem vários outros, mas esses são os principais para que a gente possa compreender o porquê que há uma crise na pregação moderna. O pregador, olha só, baseando-se na vida de Pedro, o pregador precisa ser aquele que esteve com Jesus. Né? Para falar de Jesus, tem que estar em Jesus, assim como Pedro esteve com Jesus. Estar com Jesus hoje é o quê? É você conhecer a Jesus pessoalmente, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Isso é possível. Então o pregador precisa ser aquele que esteve com Jesus, aquele que fala como Jesus e aquele que fala de Jesus. Se o pregador preservar essas 3 características, esteve, fala como e fala de Jesus, sua pregação será sempre bem sucedida. Lembrando que o pregador não deve pregar sobre ele, deve pregar sobre Jesus. O centro da mensagem é Jesus. Ela tem que ser cristocêntrica, bibliocêntrica. O pregador é um intérprete da Bíblia, por isso tem que ter com ela um compromisso de não violar a sua mensagem. É uma responsabilidade do pregador interpretar a Bíblia corretamente, não acrescentar e nem retirar. Assim, o pregador deve observar não somente o texto, mas também o contexto. Existe uma frase que diz assim, olha, texto fora do contexto é pretexto para heresias. Então, o pregador ele precisa observar não só o texto, mas o contexto também. O pregador deve, sob o ponto de vista espiritual, primeira coisa, chamado para a obra de Deus. Jesus disse, olha, ide e pregai. Ide e pregai, anunciai às nações, fazer discípulos. Então tem que ser chamado para a obra. Ele deve conhecer Deus, como já falamos, deve ter uma mensagem. E para ele ter uma mensagem ele precisa estar em oração, estar em constante leitura da palavra. Ele precisa de unção para pregar, autoridade e ousadia para pregar o evangelho. Sobre o ponto de vista técnico, o pregador precisa e deve ter o dom da palavra.
Ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa saber manejar a palavra. Você diz lá, Sofonias capítulo 1, versículo 3. Se ele não sabe nem onde é Sofonias, ele não sabe ainda manejar bem a palavra, se ele não sabe ainda do que se trata o livro de Sofonias, o livro de Malaquias, se ele não conhece ainda a Bíblia como um todo, vai ficar bem mais difícil. Então ele precisa manejar, precisa conhecer a Bíblia. Guardar a palavra no coração. A mensagem precisa tocar primeiro o expoente, o pregador da palavra. E ele deve ser um instrumento, se deixar usar por Deus. A proclamação do Evangelho é o quê? Trazer as boas novas de salvação. É apresentar ao público Jesus, seus ensinos e seu propósito. Para isso, é preciso que o pregador tenha uma identificação completa com Jesus. Ele precisa ser apaixonado por Jesus. Ele precisa estar cheio da presença de Deus. Ele precisa conhecer profundamente a Cristo. O pregador pode usar esboço. É o método mais usado entre os pregadores, onde eles anotam os sermões e subdividem em tópicos. O esboço, tem muita gente que trava às vezes ali quando vai fazer esboço. Não, mas o esboço é uma questão de prática. O esboço ajuda muito, porque você leva o esboço ali, às vezes, se você esquecer um ponto importante, está ali no esboço e você vai usá-lo. Você não vai ficar preso ao esboço. Isso tudo a gente vai tratar mais na frente. Essa aula introdutória aqui, ela é uma aula de uma visão mais geral, tá bom? Ele também pode usar a memorização. É o método mais antigo, usado por pessoas que são dotadas de uma boa memória, onde o pregador não utiliza o esboço e vai pregando de memória aquilo que ele estabeleceu ali, né? Que Deus deu a direção para ele. E de improviso, né? É um método onde o pregador ele fala totalmente de improviso, apenas levando em conta o sentimento do momento, né? E esse improviso aqui é importante ressaltar que, se você não tiver bagagem, o que você vai falar? Tem que ter bagagem, né? Você não pode falar daquilo que você não sabe. O audiovisual do pregador. O coração alegre formoseia o rosto. As pessoas nos observam. Olha, quando um pregador vai ministrar a palavra, ele está lá no centro. Todos os olhos estão voltados para ele, tanto da plateia, né, do povo que está lá embaixo, de frente, né, o pregador, quanto na sua retaguarda, os obreiros, as pessoas que estão atrás dele. Então ele é visto num ângulo de 360 graus. O pregador precisa estar com o seu audiovisual, com a sua fisionomia de maneira tal que não venha atrapalhar a mensagem. Vamos lá. A expressão corporal. O pregador não pode ser um boneco de posto, né? Aquele João lá do posto, né? Que ficam com os braços todo o tempo mexendo. Tem que ter uma postura corporal serena, não precipitada, não ríspida, mas agir naturalmente com tranquilidade. O olhar e a expressão. Olha só, o grande orador romano Cícero declarou: na locução, em seguida a voz e a eficácia, vem a fisionomia. E esta é dominada pelos olhos. O poder da expressão do olhar humano é tão grande que, de certa maneira, ele determina a expressão do semblante todo. Então, olha, mantenha um olhar nos olhos das pessoas, uma expressão facial de alegria, para que as pessoas sejam contagiadas. Né? As pessoas, antes da sua mensagem, elas olham para você. Né? Sorriso, sempre com um sorriso no rosto. Tem um tom de voz tranquilo, use a sua voz. Nós vamos lá para frente, vamos nas futuras aulas, nós iremos tratar sobre esse assunto, né? A tonalidade de voz. Mantenha um tom de voz segundo, respeitando a tonalidade de cada palavra, de cada frase, de cada sentimento. Tá? Tem um tom de voz muito alto, né? Porque muitos pregadores hoje acham que unção está na tonalidade de voz. Né? Quanto mais alta a voz, quanto mais grito, mais unção. Não é bem assim. Tá bom? A unção ela está na nossa vida com Deus. Então mantenha um tom de voz sereno, agradável, e respeite os sentimentos e os momentos. Tenha uma boa dicção, respeite os S's, os R's e os L's.
tá bom? Volume, como já falei, a questão da tonalidade de voz e volume, a velocidade e a respiração. Tá? Mantenha-se calmo. Não estou dizendo aqui que o pregador não fica um pouco nervoso. É normal um pregador sentir um certo nervosismo quase sempre antes de falar a um público, né? Às vezes o público não é nem tão grande, mas tem aquele nervosismo às vezes natural. Mas quando começa, e controlável também, quando começa a falar, já nem lembra mais, o nervosismo vai embora. Tá bom? Então, fique tranquilo, respire, fale de maneira compassada, de maneira que as pessoas compreendam, com uma boa dicção, sempre sorrindo, com um olhar diretamente para as pessoas. Não olhar diretamente e demoradamente para uma pessoa específica, mas olhe, né, para o todo, para o início, para o final. Se expresse, sua expressão corporal tem que ser condizente com o que você fala também. Tome cuidado com as mãos. As mãos não devem ser colocadas no bolso nem escondidas atrás. As mãos devem estar soltas. As pessoas precisam ver as suas mãos. É sinal de aprovação e que você não tem nada a esconder. Tá bom? Nós vamos parar por aqui e agradecemos você aí pela sua atenção e vamos para a nossa segunda aula. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.